Olá, vamos começar mais um episódio do bate-papo sobre espiritismo. O tema hoje, para comemorar, o setembro amarelo, não podemos esquecer da valorização da vida. Por que deixamos chegar a esse ponto de pensar que se cometer algo contra a vida vai resolver os problemas? Por que será que o suicídio resolve os problemas? Será que resolve mesmo? E para onde vai aquele que tenta contra a sua própria vida? Deixa aqui na descrição a sua opinião. Vamos conversar um pouquinho sobre isso após a vinheta. Vamos então apresentar hoje sobre a valorização da vida. Para abordar esse assunto, eu conto com a presença do Márcio Nascimento. Olá. E também da Andréia Weiler. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso estúdio, juntamente aqui comigo e o Cláudio. Tudo bom, pessoal? E a Bianca, que está nos bastidores ali, nos apoiando sempre. Então eu começo, gente, assim, o grande mal da sociedade nos dias atuais, é a ansiedade. Todo mundo agora está ansioso, voltando à correria. A pandemia deu uma freada, Agora a gente está voltando de novo a trabalhar demais, a fazer tudo demais, tudo em excesso, e a ansiedade aflorando novamente, Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, posso iniciar? Claro. Muito bem. O que acontece, A doutrina, ela nos é muito esclarecedora nessa questão. O que acontece? A gente não vive no momento presente, a gente está preocupado ou com o passado ou com o futuro. A gente vive numa questão que ou já aconteceu, remoendo as nossas mazelas, remoendo os sentimentos, as perdas que tivemos, ou pensando lá na frente, A doutrina nos convida muito para a reforma íntima. Nós desaprendemos, ou nunca talvez tenhamos aprendido a sofrer, mas o sofrimento ele é um grande transformador do nosso espírito. Lá no capítulo 5 do Evangelho diz assim: bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus. Jesus queria dizer que todos os que sofrem de forma resignada serão recompensados na vida futura. Poucos sabem sofrer. Somente as provas bem suportadas podem produzir o homem no reino dos céus. E para a gente entender um pouquinho mais disso, nós somos espíritos vivendo uma experiência na Terra nesse momento. O que a gente pode entender? Que todas as dificuldades da nossa vida são para nos aperfeiçoarmos, Sabemos que a vida não termina aqui, Nós somos espíritos imortais. Continuamos, já viemos de algumas existências e vamos ter outras existências. O que é importante salientar? Quando a gente entende a vida nesse formato de que nada termina aqui e que há um decorrer lá na frente, a gente começa a entender o nosso dia a dia como um dia único. Então, assim, essa ansiedade que a gente vive de que será que amanhã a gente vai conseguir pagar as contas? Será que amanhã a gente vai conseguir resolver os problemas de hoje? O amanhã pode não chegar. Então, quando a gente tem esse olhar de que o amanhã pode não chegar, nós temos que ter ciência de que a gente precisa fazer do nosso hoje, sim, o melhor que podemos viver. Os sofrimentos fazem parte, eu costumo dizer, Márcia, que são as pedras do nosso caminho. Então, se a gente juntar elas e saber organizar elas de uma forma adequada, elas vão ser a ponte que vão nos fazer passar para o outro lado de uma forma mais ressignificada, de uma forma mais fácil de entender as coisas. E assim, Jesus nos diz: felizes aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé e a sua firmeza e a submissão à vontade de Deus. Então, com esse contexto, a gente inicia essa conversa de hoje. Agora eu vou passar a palavra um pouquinho para o Márcio e a gente segue esse construir. É importante, essa resignação, que nós tanto falamos, que é entendermos, as nossas dificuldades, por que nós estamos passando por ela, por que nós temos por que isso acontece comigo? Tem que ter algum motivo, é o meu crescimento. Então eu tenho que entender o porquê que está acontecendo e que isso é uma evolução para mim. Eu tenho que acreditar na vida eterna, que não é só naquele momento que eu estou passando aquela dificuldade,
que eu vou ficar, vai vir a ansiedade porque eu não resolvi, porque eu vou cair na depressão, porque eu não estou conseguindo resolver aquela situação e eu tenho que acabar com aquilo. Não, a vida, né, ela é eterna. Nós estamos encarnados hoje, passando por essas experiências de evolução, né, e o que acaba aqui é a carne, né, só o nosso corpo, né, espiritualmente é eterno. Então nós temos que ter esse entendimento, essa resignação, entender o porquê que nós passamos por certas dificuldades, né? Valorizando a vida. Nós precisamos valorizar a vida mediante esses percalços, né? Esses entendimentos. E eu acredito, né, que a família, né? A família, já começa pela família esse entendimento. Tá? Eu acredito que seja esse caminho, Cláudio, entendeu? Precisa ter tempo, na verdade, para poder corrigir os erros do passado, né? O importante nós analisarmos, né, dentro da filosofia espírita, né? Filosofia é uma forma de ver a vida, né? A doutrina espírita, ela é embasada em filosofia porque estuda os pormenores das nossas relações, tá? E o que é vida sem relação, né? Não seria nada, não existiria. Hoje a gente tem uma correlação entre a natureza fantástica. Se nós analisar hoje o reino vegetal, mineral e o próprio reino animal, nós vamos ver essa interação natural nos reinos da natureza que o homem não consegue compreender. Né? Quando nós passamos para o hominal, nós queremos fazer tudo à nossa maneira, nós colocamos a nossa condição ainda inferior, porque somos seres, como a Andrea falou, milenares, mas próximo de um espírito puro, nós somos ainda crianças, né? Bebês, infantis. Então, o homem ainda, em planos como o nosso, não tem maturidade suficiente para compreender essa natureza da relação e não compreender que nós somos parte de um todo e a nossa sementinha ali, a nossa ação única, ela faz parte de um projeto celestial. Cada um de nós. Nós somos pontos importantes de uma vida planetária. Então, a doutrina espírita, ela tem essa condição de valorizar o ser humano como valoriza uma formiga, que tem razão de ser, um inseto que tem razão de ser. Então, no momento que a gente começa a sair do nosso casulo ali, dos nossos problemas, do dia a dia, que nos consome, parecendo que aquilo ali é tudo que a gente tem na vida de importante. E, na verdade, não são. Né? Na oração do Chico Xavier, né, que diz que tudo passa, né, tem uma parte lá que diz que que as dificuldades e as tribulações do dia são lições importantes que na vida passam, deixando no espírito imortal o aprendizado daquela situação. Então as nossas situações difíceis da vida, na verdade, é o nosso aprendizado, é aquilo que que constrói o nosso espírito, nos dando força, nos dando coragem, e tudo, como diz a oração, tudo passa. Né? Então, a saudade do ser querido passa, as dificuldades passam. Então, hoje é apenas mais um dia, né, dessa eternidade que temos, e que muitas das vezes são consequências das nossas ações. Né? Ou seja, se não é uma provação, é consequência das nossas ações. A doutrina espírita chama isso de expiação. Né? Então a expiação, ela é algo que realmente não foi causado por nós mesmos, né? Então, obrigatoriamente vamos ter que passar. O que a doutrina nos diz, né, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é que nós
temos que ser inteligentes na nossa trajetória na vida e entender que as nossas dificuldades, as nossas questões difíceis, elas vão servir para nos aperfeiçoar. Ou seja, o sofrimento para o ser humano, ele é redentor. Em planetas como o nosso, nós não aprendemos pelo amor. Não temos ainda o amor esclarecido em nós para que a gente possa usar esse amor no nosso benefício. Nós temos que aprender por uma ferramenta chamada dor. E a ferramenta chamada dor, ela obriga, impulsiona, né? Como o aguilhão, né? A gente vai falar do aguilhão, né? Que nos impulsiona. Então a dor é o aguilhão do ser humano. Muitas vezes não temos outro caminho para aprender. Tá? E há aqueles que não conseguem realmente compreender isso e acabam se levando por essas, né, forças pesadas do mundo, né, porque nós somos realmente imbuídos, imersos em um mundo que é criado por nós mesmos, pela coletividade dos pensamentos humanos. Né? E esses pensamentos humanos em mundos como o nosso, eles são a maioria, ou seja, a sua grande maioria, pesados, difíceis. Tá? E quando a gente está mergulhado nesse marasmo de pensamentos negativos, nós precisamos de uma única força para sair disso, que é Deus, que é a presença de Deus, porque Deus não está no externo, né? Deus está nas nossas condições, e aliás, muito pelo contrário, a gente acha que quando a gente está nos momentos difíceis, né, que Deus nos abandonou. Sim. A gente briga com Deus. Né? A gente briga com Deus, se revolta. Por que eu estou vivendo isso? Mas a gente não tem esse esclarecimento que a gente precisa viver isso, né? E cada dor de ser um... Desculpa te interromper. Não. Por favor. Já entrei. Que cada dor... Tu tem um tipo de dor, tu tem outro, eu tenho outro. E o importante é a gente compreender que nada é igual. Nós somos seres únicos, né? Vivendo nesse mundo agora. Então, assim, a tua dor, só tu conhece. E como é que tu conhece a tua dor? Como é que tu conhece as tuas limitações? Né? A doutrina nos convida, a reforma íntima, nos autoconhecer, nos conhecer as nossas mazelas, nossas luzes, nossas sombras. Por quê? Porque só assim a gente vai conseguir entender o que tem dentro da gente, pra gente poder se auxiliar primeiro. Porque como a gente vive nesse mundo corrido, nesse mundo material, né? Então, assim, quanto tempo a gente se dedica à parte espiritual, de agradecer pela vida, de estar vivo, né? Quantas vezes durante uma semana a gente olha um nascer do sol, um pôr do sol? Quantas vezes a gente tem tempo para observar uma grama, observar a natureza? Isso são as maravilhas da vida, isso é parte de nós, porque estamos todos aqui. Então, quando a gente não vive esse universo, a gente está só focada no dinheiro, aí vocês vão dizer, André, o dinheiro é importante. Sim, o dinheiro é muito importante, vivemos no mundo material, mas a gente tem que saber lidar com as duas, né? Com a luz e com a sombra, né? Com o material e o espiritual. A gente precisa se dedicar a isso, senão a gente passa por uma existência sem ter essa evolução. E como é que a gente vai entender as dificuldades da nossa vida se a gente não consegue olhar para esse universo? Essa questão do materialismo, nós somos materialistas, né? Nós vivemos num mundo materialista. E eu acredito que há um entendimento de que, por exemplo, né, eu tenho um iate, eu tenho carros, tenho casas, e a rede social, né, e a mídia também colocam isso. Então, no momento que eu vejo alguém tem um iate, tem casas, tem carros, essa pessoa é feliz. Pô, ela é feliz. Como essa pessoa é feliz? Eu não tenho nada disso. Eu sou infeliz, eu não tenho nada disso. Porque é muito materialista ainda, né? Só que assim, nada contra. O iate, ótimo. A casa, o carro, né? Mas desde que isso não seja o motivo da felicidade. Que ele faça parte, né? O conforto é bom. O conforto é essencial para nós que vivemos num plano material, né? Nós precisamos do bem-estar, do conforto. Mas há essa, como a Andrea falou, há essa dificuldade de entender que a felicidade não é só isso. A felicidade é justamente eu sentar numa praça com um amigo
conversar. Nós aqui gostamos do chimarrão, né? No chimarrão, vamos conversar, vamos escutar o amigo. Né? O amigo, de repente, está com uma dificuldade, ou eu posso estar com a dificuldade e trocar uma ideia com ele. Então, isso tira nós dessa angústia, desses sofrimentos, né? Para que a gente possa levar um dia tranquilo. Mas a nossa ansiedade é de, como o André falou no início, é de resolver tudo num dia só. Né? E sempre o objetivo, sempre não, a maioria das vezes nosso objetivo é a parte material que nos faz feliz. E não é isso. O que a doutrina nos convida? A doutrina justamente assim, ao contrário, nós precisamos. Eu preciso me alimentar, eu tenho, né, as minhas obrigações, né? Mas eu tenho que viver esse lado feliz, que é de estar com um amigo, de estar sentado apreciando a nossa natureza, né, a paisagem, de estarmos juntos comemorando a vida, por estar vivo. Quantas vezes nós agradecemos de estarmos vivos? Quantas vezes? Será que nós agradecemos por estarmos vivos? Por estarmos podendo ouvir, falar, né? Sentir? Sim. Quantas vezes nós agradecemos por isso? Então, isso é uma forma que a espiritualidade nos convida de não cairmos, né, na ansiedade, numa depressão, num suicídio, né, que é um corte, né, do nosso, nós temos a nossa experiência, né, nós temos o sofrimento faz parte do nosso aprendizado, e aí nós achamos que a morte vai resolver tudo. É mais fácil, né? Mais fácil. O caminho não, mais fácil. E não é, né? Nós sabemos que não, a doutrina diz que não, pelo contrário, nós vamos ter que reviver de novo, vamos ter que repetir o ano, né? E voltar a executar o que nós não terminamos, que é a nossa evolução. Então a gente acha que essa é a solução, e não é a solução. E no momento que nós começarmos a estudar, conhecer, conversar com Deus, sentir Deus, a gente sai dessas, né? Eu queria só pegar um gancho, né, que tu falou das redes sociais, né? O André Trigueiro, numa palestra dele, falava em 2019 sobre isso, sobre a quantidade de aumento de suicídio, de pessoas infelizes, que começam a ter ideia sobre isso em função das redes sociais. Tanto é que o Instagram tirou a quantidade de likes porque os jovens, eles estavam assim, ó, minha vida tá ruim. E isso gerava, né, porque nas redes sociais a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que é verdade e o que não é verdade? Né? E pra gente saber o que é verdade e o que não é verdade, tu tem que construir a tua verdade. A verdade do outro pode pra ti, a teus olhos, parecer uma verdade ou não. Mas se tu sabe teus valores, se tu sabe o que tem dentro de ti, tu consegue ter esse olhar das redes sociais e fazer esse filtro. Ó, isso passa. Ah, não, isso. Mas assim, as redes sociais, né, elas transformaram muito, e com a pandemia isso veio muito, o número de suicídios acabou aumentando também, porque as pessoas, eu tive pessoas que infelizmente fizeram o uso do suicídio próximas a mim, porque assim, não acharam uma saída, mas também não deram sinais. Ou talvez quem estivesse mais próximo não conseguiu. Sinais são ocultos, né? Não existe um padrão de sinal, não existe um padrão de persona, de comportamento que vá para quem vá tirar sua própria vida, né? Mas o que nós podemos contribuir com a doutrina espírita é esse olhar de que a vida permanece, né, em outro plano, de que tudo nessa vida material, terrena, faz parte do aperfeiçoamento do nosso espírito. E quando a gente começa a entender isso, e outra questão, né, a gente vive muito atribulado, então às vezes prestar atenção, ele pode ter dito uma frase, mas tu não olhou aquela frase naquele momento. Aquilo passou batido e tu, por exemplo, o dia hoje tá um saco, não tem mais vontade de fazer nada. Isso é um sinal. Tu tem que olhar esse sinal e ir até ele. Olha, o que está acontecendo, né? Então, assim, mas às vezes a gente não está preparado. Porque nós também temos os nossos problemas. Estamos sempre correndo, né? Estamos sempre correndo, não temos tempos. Mas também, às vezes, nós temos os nossos problemas e não identificamos aquilo no outro como um alerta. Porque talvez para nós também estivemos vivendo aquilo naquele momento. E aí a grande diferença, né? Em estar num momento de tristeza e uma depressão.
né? Aquilo ali pode ser momentâneo, agora se aquilo é constante por mais de 10 dias, a gente tem que sim procurar um auxílio. E aí cabe ressaltar que quando a gente não se sente bem, a gente tem que ter esse amparo, esse conforto, né? E procurar sim uma ajuda de uma doutrina, um psiquiatra e um psicólogo. Porque quando tu tem o primeiro sinal de que algo não está bem, isso para desencadear é muito rápido, né? Porque é como se fosse uma gota a mais no copo que acaba transbordando. Porque isso já vem numa construção silenciosa interna. Então, esse olhar é muito importante. Quando a gente identifica uma pequena frase, um pequeno gesto, atentar para isso. Porque os nossos jovens hoje, e assim, o pessoal de entre 40 e 50 anos também, né, estão passando muitas dificuldades por N questões, né? Viemos num momento de pandemia e agora começa tudo intensamente, como se não houvesse amanhã, né? Que parece que os 2 anos, 3 anos que vivemos foi algo para nos amadurecer como espíritos, mas também a sede é tanta de que as coisas voltem ao normal que as pessoas parecem que esqueceram. É memória curta, né? Memória curta. Memória curta. Agora eu lembrei de uma situação, de um vídeo que eu assisti sobre questão do suicídio, né? De tu prestar atenção das atitudes da pessoa, né? Que pode estar querendo suicidar. E achei interessante que ela disse assim, foi uma doutora, a doutora Ana Beatriz, psiquiatra. Daí ela disse assim que a pessoa, quando ela está naquela crise de querer, né, se matar, se chegar alguém e conseguir conversar com ela por 15 minutos, em 15 minutos, 95% dos casos não há suicídio. Porque são 15 minutos que ela tem, então se tu conseguir identificar e falar com ela, meu irmão, o que está acontecendo, o que eu posso te ajudar, ela não vai se suicidar. Claro, por que ela diz que tem que estar em vigília, né? Porque naquele momento tu conseguiu, mas ela está com aquilo na mente, né? Ela vai tentar de novo, então tu tem que estar acompanhando. E aí vem o que a Andréia comentou, que nós temos que estar atento, vigiando, né? Sempre naquela vigília. Inclusive conosco, né? Aliás, principalmente conosco, sim, né? Para podermos auxiliar nosso irmão, né? Quem sabe, né? Então, achei interessante esse dado, né? Que ela passou de 15 minutos que tu conseguir... 95% ela não vai cometer o suicídio. Achei muito interessante essa observação dela. Um ponto bem importante também que eu sempre gosto de colocar nesse assunto, né, é a questão da população espiritual. A gente precisa pensar, como espírita não, sim, tem como nós nos livrarmos de entender isso, né? Ou seja, quase 8 bilhões de seres encarnados na face da Terra, quase 8 bilhões de seres encarnados. A população reencarnatória da Terra é em torno de 28 bilhões. Então são 20 bilhões de espíritos que vivem no mundo espiritual em volta de nós. Muitos em cidades organizadas, já seguindo seu caminho, seguindo sua trajetória. E a maioria vive em regiões próximas à Terra, que são chamadas regiões umbralinas, que a gente chama, né? Lugares sem lei, sem ordem, né? Esses seres estão intimamente ligados à nossa história espiritual, né? Então, normalmente, quando nós temos algum irmão, né, na nossa família com tendências de não querer permanecer aqui no nosso planeta, provavelmente esses irmãos já tenham feito isso em outras ocasiões, já tenham burlado a sua vida em outras situações e está voltando de novo por uma nova condição, né, para ver se nessa vez então ele consegue, né, o seu planejamento, né? Levar o seu planejamento adiante, porque esse é o objetivo da vida, é nós virmos para cá,
levarmos o nosso planejamento espiritual adiante, sair daqui com méritos, né, com louvores, ou pelo menos, né, dentro do possível, não atentar contra o planejamento de Deus, né? Mas nós não podemos esquecer que nós temos muitos inimigos no caminho. Muitos inimigos. E muitas das vezes nós estamos sendo assediados diariamente. Né? Então, esses processos, quando fala em suicídio, não tem como não falar em obsessão, que são os processos obsessivos que existem na face da Terra, né? São vínculos Onde baixar a energia, né? entre seres que estão endividados uns com os outros, né? E aquele irmão que está lá no plano espiritual tentando se vingar daquele que está aqui tentando viver a sua vida física é um empecilho, né? Então, nesse momento é que então entra a doutrina, o evangelho no lar, todas as boas práticas que vai fazer nós subir a nossa vibração, nosso tônus vibratório, ou seja, né, a gente oscila, né, na nossa vida. Mas a oscilação da nossa vida, ela tem um limite. No momento que eu descer demais a minha faixa vibratória, eu vou ser vítima de forças negativas. Então, no momento que eu estiver vibrando nessa faixa vibratória por muito tempo, não tem como me livrar de um assédio, né, das sombras. E nesse momento é que entra então a nossa fé, a nossa família, a estrutura da família. Quando falo em estrutura da família, normalmente aí as pessoas dizem, sim, mas aí tu tá falando de uma família organizada, né, de uma família. Mas aí aquele lá que não tem uma estrutura familiar, ótimo, mas Deus está para todos. Deus não está aí só para o rico. Não tem muito a ver com a estrutura também familiar. Tem a ver com a consciência de que somos todos seres criados por Deus e irmãos. Todos temos a assistência de Deus na face da terra. Não tem um ser que não tenha assistência. Sim. Em um canal chamado intuição. Nós temos esse canal em nós, essa fagulha de Deus em cada ser da face da terra. E é nisso que a gente está aqui tentando se apegar. Não que a pessoa seja espírita, católico, protestante, não. Pode ser até ateu, não tem problema. Mas entender essa força positiva que existe dentro deles e que é superior a qualquer sombra. Sim. E eu acho importante... Pode. E eu acho importante também a gente fazer... Cabe aqui uma reflexão, né? Eu gosto muito de trazer para a nossa vida. O que a gente está fazendo do nosso dia? Quais são as mensagens? Onde estamos envolvendo o nosso maior tempo? Estamos vendo TV, notícias? Isso tudo é o que nutre a nossa faixa vibratória. Isso tudo é o que faz com que ela seja para cima ou para baixo ou mais retilínea, né? É muito difícil, vocês vão dizer, André, é quase que impossível manter ela numa linearidade. Sim, mas a gente tem vários recursos, né? Como tu falou, evangelho no lar. E isso é uma questão que eu sempre falo, assim, quando a situação tá difícil, tu tá sentindo dificuldade, em vez de tu fazer uma vez na semana, faz todos os dias. Diariamente. Né? Dobra os teus joelhos e agradece por estar vivo e pede guiança. E outra coisa, André, a gente às vezes não pensa também nessa outra questão. Não é só a questão da religiosidade, para ficar claro. Assim, claro, não é só, né? Porque a gente vai estar formando então eu tenho que rezar o dia inteiro, eu tenho que... Não, mas assim, ó, vou ler um bom livro, vou assistir um filme edificante, eu vou conversar, fazer uma roda de amigos, conversar com gente que gosta de mim. Então, são atividades. Eu vou pintar, Agora, eu chego em casa, ligo a televisão. Jornal Nacional e jornal de tudo quanto é. Só tragédia. O sangue escorrendo na tela da TV. Isso vai me trazer o quê? Eu vou conversar com alguém, a pessoa só me traz problemas. Aí eu vou para minha empresa, dívidas, problemas, entende? A gente tentar sair desse marasmo negativo, tem escolha, tem alternativas. Não estou dizendo que a pessoa tem que entrar na igreja e ficar o dia inteiro rezando, não é isso. Mas mudar a frequência vibratória, sorrir, contar piada, fazer com que a vida seja
boa de ser vivida. Brincar com animais Brincar com... estimação. Não tem coisa melhor, tu pegar um gatinho e botar no colo. Muito, Muda né? tudo. E sabe que eu sinto muita falta daquele momento antigo que a gente aprendia a comer na mesa com a família. Eu acho que isso tem que voltar, sabe? Porque tá todo mundo, ele come no quarto, ele come na televisão, ele come com o celular, cada um num canto, às vezes nem se reúne, nem come. E aí não se conversa. Passa 24 horas sem dar um oi pro papai e a mãe. Mas Quando aí chega eu pra acho dormir. que é uma questão de estruturação. É isso que ele tava falando aquela hora né? da estrutura, não tem a ver com dinheiro, mas é sim uma esse questão olhar, de- vamos tomar café junto, Isso. vamos almoçar junto, vamos me diz como é que foi teu dia, como é que foi a escola, como é que foi teu trabalho, vamos conversar. Até porque né? nesses momentos é que as percepções acontecem. E isso né? não existe Isso. mais, se parar pra pensar, ninguém mais faz isso. Eu participei de uma ação do Café Solidário antes da pandemia, acho que foi 2018, e eu tive uma experiência, tu falou da questão familiar e eu lembrei disso. Nessa ação do Café Solidário, que eu imaginando que eu vou ajudar bastante pessoas, e naquele dia eu fui ajudado. Em que sentido? Chegamos num local, falou família, né? Chegamos num determinado local e tinha um barraquinho, né? Pessoa, morador de rua, né? E o que me chamou a atenção naquela família, né? Totalmente, vamos assim, desestruturada, né? Financeiramente, né? A alegria que eles nos receberam com os seus animaizinhos, e a mensagem foi assim quando nós chegamos: boa noite, meus irmãos, que maravilha, exatamente assim, ficou gravado na minha cabeça. Que maravilha receber vocês aqui. Eu senti falta de vocês, que eu não estava junto no passado, né, no anterior. E ela olhou para mim assim, eu não te conheço. Aí me apresentei e tal. Mas a felicidade daquela família morando naquela situação, que eu, no meu olhar limitado, né, digamos assim, que eu primeiro, que dificuldade, aquelas pessoas vivendo desse jeito. Só que a felicidade deles, então assim, pode ter sido uma opção ou não deles viver assim, né? Não sei, né? Não conheço a história, né? Mas o que me chamou a atenção foi, para mim, isso não financeiramente. Eu digo na estrutura familiar do amor deles, porque era um casal com os cachorrinhos extremamente felizes, pegaram ali, né, a sua mamita, né? Mas uma felicidade, isso, para mim, é uma estrutura. Não financeira, mas sim amorosa, né? Então a espiritualidade, ela nos mostra isso, né? Que a minha visão foi chegar lá e primeira impressão no meu olhar, limitado, coitados, né? Coitado de mim, né? Desculpa, né? Mas coitado de mim que imaginei, ele super feliz. Então a doutrina, não sei também qual é a religião, né? Não se trata disso, mas a doutrina, ela nos ensina a ter esse olhar, né? Do que realmente é a felicidade, né? O que é o valorizar a vida, né? Esse exemplo, para mim, eles estão valorizando a vida. No momento que eles estão felizes, aceitando, por escolha não, mas eles estão naquele momento, mas eles estão felizes. O capítulo 5 nos fala de resignação, né? Ele fala que se nós passamos por uma existência sofrida, né? Uma existência sofrida, e nós passamos essa dificuldade com resignação, ou seja, entendendo que o sofrimento é redentor, entendendo que aquele mal que, entre aspas, passamos, na verdade foi um presente de Deus, né? E a gente passa por essa situação com resignação, é a mesma coisa a questão do perdão e arrependimento, né? Perdão e arrependimento. Primeiro eu preciso me arrepender, depois perdoar. E depois tem mais um processo ainda, que é refazer, né? Então não adianta eu só simplesmente me arrepender. Eu fiz algo errado, me arrependi. Ótimo, beleza. É o primeiro passo, se arrependeu, ótimo. Qual é o segundo passo? Eu preciso perdoar a mim e aquele que me fez mal, né? Ou a situação em si. O terceiro passo, o que agora eu posso fazer para me redimir com isso? Porque a lei de ação e reação ela é justa para todos, tanto para o bem quanto para o mal, né? Ou seja, se eu faço coisas boas, vai retornar para mim coisas boas. Se eu faço coisas ruins, vai retornar para mim coisas ruins. Essa é a lei que justifica a justiça de Deus em todos os contextos.
né? Aí a gente vai entender a questão do pobre e do rico, do, do, Sim. do doente e o sadio, do belo e do feio, e todos os polos que existem no mundo. Porque Sim. a lei, ela está em toda parte. Então, a resignação seria exatamente essa condição. Não basta passar pelo sofrimento, porque o sofrimento passado com revolta, Não funciona. com, né, não funciona. A gente vai ter que repetir de ano. E no Pode... capítulo 5 diz assim, ó. Bem-aventurados os que são pobres, pois será deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão saciados. São felizes os que choram agora, pois irão rir. Mas ai de vocês ricos, que têm sua consolação no mundo. E ai de vocês que estão saciados, pois terão fome. Ai de vocês que estão rindo agora, porque irão gemer e chorar. Isso está lá em Lucas, capítulo 5, versículos 24 e 25. Então, quando a gente olha isso, a gente começa a entender, porque o rico, ele pode ter muito bem material, mas ele não tem a construção interna. Então, ele nunca vai ser feliz, ele nunca vai entender essa caridade interna com ele mesmo. E eu acho que aqui cabe fazer isso, né? Essa reflexão da nossa semente divina que nós temos dentro de nós. O quanto nós estamos olhando para isso com caridade com nós mesmos. O que a gente se permite realmente viver de essência? Né? Para a gente olhar com isso com verdade, a gente vai entender que as coisas materiais que acontecem na nossa vida e as nossas relações que temos na nossa vida, elas são de acordo com a frequência interna que nós estamos. Então, a gente percebe muito, os amigos, eles acabam em algumas fases da vida, muda todo mundo que está à tua volta. Sim. No trabalho, começa a fazer uma mudança. O que é isso? Tu mudou. Consequentemente, a tua faixa interna mudou, as frequências que estavam ao teu lado começam a alterar. E aí a gente faz isso na nossa vida pessoal, na nossa vida de relacionamento, e aí a gente volta a TV, né? O que estamos vendo? Então, isso é o que vai nos balizar frente às altos e baixos da nossa vida, em qual faixa queremos ter o maior equilíbrio. Porque hoje as redes sociais, na verdade a tecnologia, né, as redes sociais, ela tem todo o lado positivo também, né? Nós temos que ser conscientes disso. Por exemplo, tem os podcasts, né, tem a evangelização online, né, tudo. Nós estamos aqui fazendo, utilizando a rede, né? Esse é o lado bacana, né, de saber selecionar, né? Mas ela também traz seja isso, seja aquilo, olha só, você com o corpo principalmente também, né? Você tem que ser lindo, maravilhoso, e isso para o jovem, não só para o jovem, tá? Na verdade também para os mais velhos, né? Está ocorrendo isso, das pessoas acharem que se eu não for daquele jeito, né, eu sou inferior, eu me sinto inferiorizado. E aí é onde começa, né, onde começam até através dos pensamentos, né, dessa angústia de atrair aqueles espíritos, né, obsessores que querem se aproveitar, né, dessa faixa vibratória, né, baixa. Então nós temos que ter um cuidado para isso, mas não queremos dizer que as redes sociais sejam ruins. Não, elas são excelentes, sendo bem utilizadas. Mesma coisa o rico, né? O rico, não, ótimo, não tem problema ser rico, né? Como nós falamos já no início, não tem problema, desde que isso não seja a razão principal da felicidade. E desde que isso não te atrase a tua evolução. Porque, na verdade, assim, ó, eu vi uma matéria esses dias do Eduardo Marinho, não sei se vocês conhecem, é um filósofo de rua. Já, sim. Que ele é um carioca, que ele abriu mão da sua riqueza, entre aspas, ele tinha pais ricos, e ele foi para viver de pintura e fazer frases de efeitos e vender quadrinhos. E ele contou a história dele, e nessa história ele disse que conheceu um médico, né, um empresário no prédio dos pais dele, e o empresário, ele passava no saguão do prédio, aquele saguão com estofados, coisa de rico, né, e disse que tava lá o velhinho sozinho lá, com uma enfermeira, já no final da vida, né, e aí quando ele passava para conversar, porque o Eduardo gostava de conversar com as pessoas, sempre conversando, ele sentava para conversar com aquele velhinho. E o velhinho contou a história para ele, que ele foi um grande empresário
E hoje, na situação que ele estava ali, no fim da Sozinho. vida, abandonado, os filhos, Sim. um mora nos Estados Unidos, o outro na Europa, não sei aonde, ele conversa com os netos apenas pelo telefone, ele não tem ninguém, e aí ele começou a fazer uma reflexão da vida dele, e a vida dele foi enfurnado dentro de empresas, reuniões, ele não tinha tempo para a família, ele não... Então, toda essa riqueza que ele tinha, todo esse dinheiro que ele tinha, ele disse que ele trocava tudo que tivesse para ter tido uma vida com a sua família, para ter tido tempo para o seu filho, para a esposa, para os netos, e ele não teve. Então, nós estamos falando de Sim, valorização da isso, vida. porque O que é valorizar a vida? Os pequenos momentos. É as pessoas da vida. Sim. É valorizar as pessoas. Quem Deus confiou a nossa tutela, principalmente, são os nossos filhos, nossos netos, né, os nossos irmãos, e tentar fazer dessa vida a melhor forma possível. E eu sempre digo, quando eu faço palestras ou estudos, eu sempre digo uma coisa: tira a tua existência da vida da tua família e faz uma avaliação. O que isso prejudicou? Será que alguém vai sentir falta da tua ação? O que tu fez na tua vida que melhorou o aspecto, seja quais forem o aspecto. Qual foi a tua importância? Qual foi a tua importância? Alguém vai sentir falta de ti? Então faz essa avaliação sem assim, ó, sem preconceito nenhum. Apenas isso. Bom, se eu realmente não estivesse vivendo, a pessoa que está do meu lado poderia sentir minha falta, porque eu faço isso, eu resolvo dessa Olhar situação, pra isso com verdade, né? entendeu? Ou não, eu não faço nada, não me sentiriam minha falta. É aquele empregado que trabalha numa empresa que quando ele tira férias, ninguém percebe. Quando Isso é ruim, né? Sim, Agora aquele que não consegue nem ficar em casa, o telefone toca, fulano, tá, o que eu faço aqui? Sim. Tá entendendo a situação? Não quero dizer que a gente tenha que dominar a vida dos outros, não é isso. Não. Mas é fazer parte, construindo algo de bom na vida das pessoas. Um outro exemplo que eu dou, chega num banheiro público. O banheiro público está cheio de papel jogado em cima de tudo quanto é feito. Tu, inconscientemente, tu vai lá e junta aqueles papéis todos e coloca no cesto do lixo. É um exemplo simples, gente. Sim. Aí o que eu vou avaliar isso? A minha passagem por ali deixou algo de bom. Diferente de eu simplesmente ter passado e ter deixado ali, ou tivesse jogado mais um papel ainda em cima daquele monte de papel. Não, a minha passagem pela vida, ela teve uma importância positiva. Fazer a diferença. Então, é nesse sentido, se a gente conseguir, cada um de nós, fazer um pouquinho, não precisa mudar o mundo. Não precisa mudar a política, não, mas muda a tua ação no mundo de uma forma consciente, coerente, que com certeza nós vamos falar de novo da lei. Essa lei vai retornar para ti. As tuas ações vão retornar para ti. Então, inteligentemente, nós estamos usando a lei, usando a presença de Deus, usando essa filosofia toda que a gente está construindo em nós, que é a doutrina espírita, para o nosso próprio benefício. Sem fanatismo, né? Verdade. É Essa isso. sementinha, né? Esse foi importante. Essa sementinha, quando a gente planta, né? É importante, porque assim, nós sempre nos preocupamos, né? Em culpar os outros, né? Pelas atitudes. Ah, por que não fez? Ah, por quê? Ah, e por que eu não faço diferente? Porque eu vou estar plantando uma sementinha. Essa tu falou do banheiro público, excelente. Eu tiro um outro exemplo parecido. Quando tu vai no supermercado e tu passa pela parte do hortifruti e tá cheio de batatas pelo chão, tomate, e as pessoas passam e ninguém faz nada. Aí tu vai lá, tu junta e coloca no lugar. Aí assim, mas o que isso vai mudar? Vai mudar. Alguém fez alguma coisa. E alguém pode estar vendo, puxa, ele juntou, por que eu também não posso juntar? Então é uma sementinha plantada. Isso é consciência, porque aí assim, ó, Então, porque a gente sempre assim, ó, mas tem o então, fulano que é somos pago só. para fazer isso, né? A gente pensa isso, mas né? não. Mas a gente estende isso pra rua. E aí a gente É? volta à conversa inicial dela. Quanto Nós lixo estamos se joga na rua Tão hoje? egóicos, né? Por que eu vou juntar as batatas ou eu vou juntar? Sim, eu não. como se eu fosse um ser superior. Mas Não, vamos ali, Né? tá ali, vamos juntar. E eu queria falar, tu contou aquele relato
E eu queria dizer de um filme que é O Vendedor de Sonhos, do Augusto Curri, que ele relata exatamente isso. Isso é uma valorização à vida. Eu não vou dar o spoiler do filme, mas quem tiver lindo o filme, eu já vi. vontade, é um filme... Eu primeiro li o de livro, uma- depois eu vi o filme. É um filme O livro de é melhor uma ainda. reflexão muito linda. Sim, porque no filme eles condensam partes, né? Mas quando tu assiste o filme, assim, tu repensa muito a tua vida. O que tu tá fazendo do teu tempo. E como o nosso tema é a valorização da vida, esse é um bom... É um filme, assim... Qual o nome, Andréia? O Vendedor de Sonhos. Tem Vendedor o de livro Sonhos. também, né? Mas é uma linda reflexão para quem quer olhar com verdade para Sim. isso na sua vida, né? Assistir e depois parar, deitar a cabecinha no travesseiro e pensar, né? O que a gente está fazendo dos nossos dias. Que nos tornarem melhores, né? Os dias, pô, a gente, cara, todo momento, né? Toda hora a gente está tendo uma experiência nova de aprendizado, né? Como tu disseste, né, Paulo, Cláudio? Pode ser para o mal ou para o bem. Aí nós precisamos estar vigiando o que a doutrina também nos convida, né? Vigiar nossos pensamentos, né? Vamos elevar a nossa sintonia, começando pela manhã, agradecendo por estar vivo. Né? E um outro ponto bem importante também que a doutrina nos ensina, né? É tu olhar, né, para uma situação, ou para uma pessoa, ou para uma atitude, e a gente sempre vai ter dois lados da história, né? A forma de ver uma mesma condição, às vezes, é completamente diferente. Então, começar a ter essa visão mais positiva das coisas, né? Ou seja, a pessoa te fez alguma coisa, né? Te fez alguma coisa que te magoou, realmente te trouxe alguma problemática, né? E a gente tentar exercitar a interpretação disso, ou seja, por que ela chegou nesse ponto? Perfeito. Por que ela fez isso para mim? Será que eu sou realmente errado nisso? E se eu sou errado, né? A gente tem que dar a mão à palmatória, até pedir desculpa, né? Verdade, Mas né? se eu não sou errado, por que essa pessoa fez isso? Será que ela está passando por alguma situação? Será que ela teve um objetivo, alguma condição anterior ali que eu não estou sabendo? Então a gente nunca consegue olhar isso. A gente sempre olha para o problema, o efeito da coisa, né? O que causou em mim, né? Aquele processo. Então, esses exercícios, a doutrina nos dá muitos exemplos disso, que realmente nós precisamos antes. Chico Xavier dizia, né? No caso, né? No próprio Nosso Lar lá, Sim. o Lísias pro André Luiz, bota a aguinha na boca, segura aí a aguinha na boca, fica quietinho. Para que isso? Para que a gente pense primeiro, antes de abrir a boca e xingar e falar e dar opinião, porque hoje em dia, né, é o momento das opiniões. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem opinião própria para tudo, né? E às vezes não tem nenhum problema a gente não ter opinião, não tem nenhum problema a gente não precisar opinar. Às vezes é mais fácil o silêncio. O silêncio. Tem um livro da Joana de Ângeles que fala do silêncio, né? Fala da condição, E o silêncio é sabedoria. o ensinamento do silêncio, né? Que às vezes a gente não precisa falar muitas vezes. Às vezes o silêncio dá a impressão que tu está sendo omisso, né? Ou que tu, não, o silêncio ele tranquiliza até um problema. Digamos uma adversidade. Então, né? nesse sentido, a gente começar a exercitar um pouquinho essas coisas, olhar o lado bom de tudo. Até nas coisas ruins. Porque eu volto a frisar, se Deus é onipotente, onipresente e onisciente, né? Nós estamos lá no capítulo 1, lá, atribuições de Deus, onipotente, onipresente e onisciente. Ele é ciente de tudo, principalmente. Então, se ele é ciente de tudo, ele é ciente também dos meus problemas. Se ele é onipresente, ele está em tudo? Sim. Então ele também está nos momentos ruins e nos lugares ruins. Ele está também lá no umbral, no Vale dos Suicidas, né? Livro Memórias de um Suicida, né? Que o começo é dramático, mas depois, ao longo do livro, tem uma história maravilhosa, exemplos maravilhosos de valorização realmente da vida, né? Então, quando a gente consegue ver esse outro lado,
entender que Deus não está fora dos nossos problemas, não está fora da nossa vida, e sim vivenciando tudo ali com a gente e sempre pensando que poderia ser pior. Ou seja, está acontecendo alguma coisa ruim com a gente, poderia ser pior se não tivesse a presença de Deus. Então, nesse momento, a gente não vai se sentir sozinho, porque realmente Deus é onipotente, Sim. é onipresente e é onisciente. E se nós compreendermos isso, aonde eu estiver, Ele estará comigo. Ele está sempre amparando. Sempre comigo. O que falta é o que diz o nosso Evangelho: olhos para ver, ouvidos para ouvir. E quando a gente está realmente imbuído em problemas, nós não conseguimos ver. E aí vem então a família que nos toca, que nos sensibiliza, que faz com que a gente veja aquela situação de uma outra forma e vê que a gente não está sozinho realmente. Então, nesse sentido. Tem o item 14. Patrícia, quer seguir o barco aí? Tem mais alguma pergunta? Não, já delimitamos todas as nossas perguntas no mesmo contexto, porque é assim mesmo, a gente vai falando e vai trazendo, né? Nós falamos porque o suicídio, a gente chega a esse ponto do suicídio, que é dos problemas, a gente falou por como ajudar, né? E o mais legal do nosso bate-papo hoje, que a gente focou muito, assim, da gente se ajudar, não esperar tanto pelo próximo, né? É a gente olhar para nós mesmos, refletir, por que não resolver os problemas, por que não conversar com Deus, né? Nesse quesito. Nós estamos fechando quase 1 hora, então eu gostaria dos bate-papos finais. Eu acho que uma frasezinha de impacto de cada um aí, uma mensagem que queiram dar. Uma mensagem aqui. Isso, fiquem à vontade para nós ir chegando para o final, tá? É do livro Momentos de Meditação, da Joana de Ângeles, né? Que é o capítulo 11, página 13, que é o significado da vida. Ela diz, foi psicografado pelo Divaldo Franco, na grande molha humana, cada pessoa dá à vida um significado especial. Esta objetiva aquisição da cultura, essa busca, o destaque social, aquela nela pela fortuna, estondra demanda o patamar da glória. Uma quer a projeção pessoal, outra anseia pela construção de uma família ditosa, cada qual empenhando-se mais afanosamente para atingir o que estabelece como condição de meta essencial. Tal planificação, que varia de indivíduo, determina para estimular a luta, a competição insana, ao desespero, conseguindo, porém, o que significou como ideal, ou reprograma o destino, ou tomba em frustração, descobrindo-se e irrealizado ou vítima de saturação do que haja conseguido sem planificar-se interiormente. A vida, entretanto, possui um significado especial que reside no autodescobrimento do homem, que passa a valorizar o que é ou não importante no seu peregrinar evolutivo. E este desafio se torna individual, unindo, sem embargo, no futuro, os seres numa única família, que entrelaça os ideais em sintonia perfeita com a energia que emana de Deus, vitalizador da vida. Os meios de tua sobrevivência orgânica emulam-te para avançar ao encontro da finalidade da existência. Todas as aquisições que exaltam o ego terminam por entediar. A maneira mais eficiente para o cometimento do real significado da vida é a experiência do amor. O amor que doa e liberta, amor que renuncia e faz feliz, amor que edifica espalhando esperança e bênçãos, amor que sustenta vidas e favorece ideias do enobrecimento, amor que apazigua quem o sente e dulcifica aquele a quem se doa. O amor é a conquista muito pessoal que necessita do combustível da disciplina mental e da ternura do sentimento para expandir-se. O significado essencial da vida repousa, pois no esforço de cada criatura deve assentar para anular as paixões dissolventes, colocando-os
nos seus espaços emocionais do divino hálito. O amor que se origina em Deus. Essa é a mensagem dela. Achei interessante, né? Acho que de tudo que a gente falou, né? Andréia? A mensagem que eu quero ler para vocês é do livro No Rumo da Felicidade, tá? Também de Edivaldo, né? Dito por Joana de Ângeles, diz o seguinte: tens compromisso com a criação, contigo e com o teu próximo. Indispensável despertares para a realidade e conscientizar-te de que podes fazer para aceitar o que não podes alterar, modificar o que seja possível e de transformando e dispor de sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Assume contigo próprio o elevado compromisso de amar-te e desenvolver as aptidões que te auxiliarão à conquista e vir a ser. Ama-te, porquanto esses clichês pessimistas são decorrências do descuido que te permites no desamor a que te relegas. Contempla o sol e viaja com a claridade, não aceitando o convite das sombras da noite, que clareás com as estrelas da tua fé religiosa. Conforme lecionou Jesus, conseguirá diluir, abrindo espaços para o êxito da vida, a alegria de viver. Maravilha. Bom. Gente, estamos chegando quase no final aqui do nosso... E para mim é uma grande alegria receber, né, os irmãos aqui falando da nossa maravilhosa doutrina espírita, né? Tem nos feito um bem enorme e a gente indica porque se faz bem para nós, a gente com toda alegria a gente indica para todas as pessoas, né? Que queiram conhecer um pouquinho desta filosofia de vida, dessa forma de vida. Então, buscar Deus para dentro da vida da gente, eu acho que é a solução para todos os problemas. Ontem no Evangelho da UME nós estudamos o capítulo 15 do Evangelho, né? E dentro dessa mensagem do capítulo 15, traz o maior mandamento, né, de Jesus, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? Então, nos ensinando que quem ama não rouba, não mata, não transgride as leis, né? Quem ama se valoriza, quem ama tem o sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão é o sentimento que mais a gente pode evidenciar dentro desse retorno que nós podemos dar para Deus e também para tudo que nos é legal na vida, né? A nossa família, por exemplo. Né? A gente ser grato ao pai, à mãe, né? A vida que eles nos deram, nos criaram desde pequenininho, com todo carinho, né? E a gente ser grato a isso, ser grato ao trabalho que a gente tem, ser grato às oportunidades que a vida nos dá, né? E também, por que não dizer, ao sofrimento, à dor que muitas vezes nos faz forte, né? Não tem aquele que saia de um sofrimento sem ter uma lição, né? Mesmo que não entenda isso hoje, né? A dor ensina a gemer, como diz o ditado. Então, gente, a minha mensagem é essa, né? Trazer Deus pra gente, pra junto da nossa vida, seja de que forma for. Não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser nada nem religião. Agora, ter a certeza que essa força que está muito além da nossa compreensão está no mundo, né? E fez e construiu tudo que existe, é inegável, né? Então, trazer Deus para junto de nós é a receita para que tenhamos uma vida melhor, em direção a um equilíbrio, a um homem de bem, a um homem de valores, né? A um ser de valores. Então era isso. E eu deixo para a Patrícia então encerrar o nosso podcast de hoje. Antes de encerrar, eu queria deixar uma mensagem. Eu peguei o finalzinho da mensagem do Emmanuel, porque ele é muito comprido. Então o finalzinho já me interessou, eu vou passar para vocês. Ele diz assim, ó: nunca esmoreças ante as dificuldades que te surjam no caminho para a vanguarda. Quando estiveres a ponto de ceder a pior rendição de todas, aquela de recusar o dom da vida, detente a refletir em Deus que te criou, para a sabedoria e para o amor. E Ele
cujo poder arrancar a erva da semente sepultada no chão para o esplendor solar, te arrebatará igualmente a qualquer tribulação, a fim de que sobrepairam, além de todos os fracassos e de todas as crises, de modo a que brilhes e avances para a frente, arrependendo e trabalhando, servindo e amando, em plenitude de vida imperecível. Emmanuel. Achei muito linda a mensagem. Então, queridos amigos, vamos ficando por aqui. Vamos falar da nossa agenda virtual. Você está precisando de uma palestra? Nós estamos aqui todas as quartas, sábados, na casa presencial ou online, tá? Temos palestra, Evangelho no Lar, orações aos necessitados e o nosso podcast. Então, eu vou me despedindo aqui dessa companhia maravilhosa do Márcio, da Andréia, meus queridos colegas do ESG. O ESG é tão gostoso porque une, né? A gente vai conhecendo pessoas e vai aumentando essa lista de conhecimento, né? E a família também. É uma família. E a gente se sente bem acolhido, né? E gratidão pela oportunidade, né? A gente está aprendendo juntos, né? Estamos aí na seara de Jesus aí, né? Para chegar a Deus. E só para finalizar, né? Nós espíritas, né? Vamos nos evangelizar, né? Temos o Evangelho. Aqui tá todos os ensinamentos para que a gente possa aí evoluir. Verdade. Muita gratidão. Então, agradeço de coração a presença de vocês dois. Muito grata, né, Cláudia? A gente sempre, quando convida as pessoas, a gente fica, será que eles vão poder vir? Será que não? E quando vem, a gente fica tão feliz, porque passa pra gente um entendimento diferenciado. Que às vezes a gente está pensando de um jeito, mas o outro pensa do outro e já clareia, né? Vai dando umas ideias, a gente vai compreendendo de uma forma diferente. Isso é muito importante. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos de você sobre a doutrina, sobre a vida. E a você que está nos assistindo, nos ouvindo, que possa se sentir estimulados a rever seus pensamentos, a transformá-los, a dar-los uma forma para que a sua vida se transforme num jardim de flores. Não esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe a mensagem, vamos compartilhar o bem, você também. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.